Olá, começa a partir de agora aqui pela TV AL e também pela Rádio AL, mais um programa Fala Deputado. A cada edição você conhece um pouco mais dos parlamentares catarinenses, suas ideias, as propostas, os projetos discutidos em prol da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com muita satisfação a deputada Luciane Carminati do PT, ela que retorna à Assembleia Legislativa nessa 18ª legislatura. Tudo bem, deputada? Prazer em recebê-la. O prazer é meu, uma alegria muito grande. Primeiro programa de 2015. Primeiro de muitos, eu espero. Com certeza. Deputada, reassumindo uma vaga na Assembleia Legislativa, reeleita pela população do Estado, um desafio que se renova. Com certeza, eu acredito que o trabalho que desenvolvemos nesses 4 anos, de uma postura muito firme, muito presente também nos municípios, mas muito comprometida com a nossa gente, nos delegou esse segundo mandato. Eu quero renovar o meu compromisso de todas as lutas que a gente fez nesse primeiro mandato para garantir cada vez mais que a nossa população tenha qualidade de vida. Uma das grandes bandeiras que a senhora defendeu no primeiro mandato e que muito provavelmente vai continuar sendo uma bandeira no segundo é a questão da educação. Nós temos aí vários pontos relacionados a essa área e aí passa não só pela melhoria na infraestrutura das escolas que nós temos espalhadas por todo o estado, a senhora fez um amplo levantamento inclusive da condição da maioria delas no início do seu mandato, mas também pela melhoria salarial, ou seja, pelo fortalecimento da categoria, pelo fortalecimento do magistério. Nessa largada de ano, a gente já tem aí um anúncio do governo do estado de uma nova proposta para a consolidação de um novo plano de carreira. Como é que a categoria recebe essa nova proposta? Bem, o governo tem anunciado desde o ano passado, essa proposta que seria enviada à Assembleia Legislativa. Nós ainda não recebemos a proposta oficialmente. As informações que nós tivemos é muito mais pela imprensa e pelo próprio sindicato. Mas todas as leituras que nós temos feito e as análises que temos feito apontam várias preocupações. Primeiro que a população precisa compreender que numa mesma escola da rede estadual nós temos basicamente metade dos professores ACTs, que são aqueles admitidos em caráter temporário, que têm um contrato de 1 ano renovado por mais 1 ano. E aqueles profissionais efetivos que se efetivam através do concurso público. Até então, esses profissionais tinham os mesmos direitos, a princípio sem a carreira, obviamente, mas a mesma remuneração, a formação continuada e as mesmas responsabilidades. Aí é que está uma questão central. Agora, esses profissionais ACTs contratados, eles passam a ser horistas. Então, é como se a gente tivesse a diarista na escola. Passamos a ter professores horistas e com salários diferenciados, por consequência menores, Então uma tabela separada dos professores efetivos. Isso para mim, como professora, me causa uma grande preocupação, porque a gente sabe que a educação ela precisa ter um corpo que na escola abraça a proposta pedagógica e tem os mesmos compromissos, porque são os mesmos alunos. O aluno não tem culpa se um professor é efetivo e se o outro é CT, a responsabilidade é a mesma, mas nós temos quadros salariais diferentes, tratamentos diferentes. Então esta é uma preocupação muito grave, nós não estamos falando de poucos professores, são 22 mil efetivos e 20 mil ACTs, basicamente o mesmo número, Outra preocupação é com relação à regência de classe, que é para aquela regência que os professores têm, aquele incentivo para ficar em sala de aula, que o governo não anuncia, mas nós temos uma redução. Então aumenta o piso porque se incorpora a regência, que antes era separada, incorpora ao salário, mas com uma redução percentual. Então, essas são as duas questões graves na minha avaliação. Quero aqui destacar o aspecto positivo, para também não ficar apenas na crítica. O aspecto positivo é que o governo diz que é possível melhorar a proposta. E o governo, antes de enviar para a Assembleia, senta com o sindicato, apresenta e diz que aceita propostas. Então, nós estamos agora fazendo um esforço para apresentar propostas e eu quero crer que quando venha para a Assembleia Legislativa, venha de fato para trazer ganhos para o magistério. Porque nós não teremos um Estado, um país cada vez melhor se aquela profissão que forma todas as outras profissões não for valorizada. Então, a nossa luta pelos professores, a luta pelas escolas, Eu estive no MEC no final do ano passado e recebi a informação de que Santa Catarina tem 112 escolas estaduais com recursos para reforma e construção desde 2008.
E dessas 112 escolas que receberam recurso federal, a grande maioria dela não conseguiu concluir as obras ainda. Nós estamos falando de 2008 para 2015, são quase 7 anos. Então, nós temos que fazer um debate mais sério da gestão, né, dessas escolas, porque nós precisamos de um ambiente também que seja seguro para os nossos alunos, mas que tenha condições de aprendizagem. Então, a fiscalização às escolas, a exigência de que nós tenhamos estruturas melhores, continua sendo uma pauta, com certeza, minha também. A abertura dessa possibilidade de negociação no que diz respeito ao plano de cargos e salários do magistério, dá à senhora a sinalização de que vai ser um ano ou uma legislatura em que vai haver uma conversa mais próxima com o Executivo, uma tentativa de se aproximar daquilo que seria o ideal para o Estado na área da educação? Olha, eu espero que sim, né? Não posso afirmar porque o nosso papel aqui na Assembleia é fiscalizar, propor e dizer o que os nossos educadores, o que a nossa sociedade espera desse governo. Agora, eu acho que o governo do Estado cometeu um grande erro na última negociação salarial, né? Esta casa encheu de policiais, ficou uma imagem muito negativa, muito ruim, de violência com os nossos educadores catarinenses, e eu espero que isso nunca mais aconteça, mas vai depender, é claro, da capacidade do Poder Executivo, que tem a caneta na mão, né, para de fato encaminhar uma proposta que seja mais consolidada com o sindicato e com os professores. Além da área da educação, que é uma área que demanda a necessidade de novos investimentos, uma outra que a senhora defendeu muito na última legislatura foi a da segurança pública, no sentido do fortalecimento mesmo, uma bandeira que continua, imagino eu. Com certeza, nós estamos vendo os índices de criminalidade aumentar, né? Esse é um problema do nosso país, com certeza. No entanto, eu tenho me debruçado muito sobre esse tema e muitas cidades brasileiras, maiores do que a nossa capital do Oeste, da qual eu resido, que é Chapecó, têm conseguido diminuir os índices de criminalidade em 40%, 50%, 60%. Então eu acredito que se algumas cidades conseguem, alguns estados conseguem ter ações mais conjuntas de inteligência, de comando único, eu acredito que é possível nós melhorarmos em nosso estado. Mas nós temos uma situação muito delicada. Não no governo do atual governador Colombo, nos governos anteriores, a Polícia Militar não teve mais concurso público. Isso nós tivemos uma perda de efetivos na ordem de 4.000 a 5.000 policiais. Uma grande defasagem. Uma defasagem. Então, foram para a reserva e não foi suprida essas vagas. Isso deu um acúmulo de falta de policiais. É o caso, por exemplo, de vários municípios do oeste catarinense que à noite tem um policial. Semana retrasada mesmo eu estive no município de Caibi, a população toda unida, empresários, trabalhadores, sociedade, porque nós temos um policial à noite. Então aumentou o número de roubos, furtos, né? E nós não podemos aceitar isso. Chapecó, para ter uma ideia, o 8º ano consecutivo com aumento de homicídios, fechamos o ano passado com mais de 60 homicídios em Santa Catarina, que é a maior cidade, né, o maior índice de homicídios em Santa Catarina. Isso porque o efetivo que nós temos em Chapecó é o mesmo de 10 anos atrás e a população é muito maior. Então a nossa proposta é aumentar um batalhão em Chapecó, né, no bairro EFAP. Inclusive o governador já anunciou no ano passado, publicamente, em março do ano passado, que estaria criando esse batalhão. Nós estamos aguardando, porque tem a estrutura provisoriamente já destinada e tem o aceno do governador, e tivemos mais de 800 policiais que que assumiram o concurso público. Então essas condições estão dadas, falta o governador assinar, né, a criação. E a ideia também de criar um outro batalhão na região de São Lourenço do Oeste, para justamente cuidar da fronteira com o Paraná, que ela é muito delicada, e um outro batalhão em Xanxerê. Com isso, nós teríamos uma distribuição melhor da estrutura. Nós sabemos que o problema da segurança tem no sul, tem na serra, tem no litoral. Mas uma vez que a nossa capital do Oeste tem sido a mais violenta do estado, por vários anos consecutivos, nós precisamos olhar com carinho essa realidade. Então essa é uma luta que eu continuo, porque todos os dias em Chapecó nós temos furtos e roubos, inclusive com sequestros de pessoas, né, e com assassinatos. Então acho que é nosso papel fazer a defesa da segurança pública.
Deputada, no que diz respeito à questão das lutas, a bancada do PT hoje, a qual a senhora pertence, está uma bancada um pouco mais reduzida e nós temos uma base de oposição aqui na Assembleia Legislativa em relação ao atual governo muito menor do que tínhamos na legislatura passada. Isso aumenta, evidentemente, a necessidade de que os deputados da base de oposição façam uma legislatura fiscalizadora também, e no sentido de auxiliar e aperfeiçoar os projetos que o governo provavelmente vai enviar a partir desse ano para a Assembleia. Com certeza. Na legislatura anterior, eu obtive em torno de 29 mil votos. Agora nós chegamos a mais de 45 mil votos. Isso significa que a população apoia e quer este perfil como deputada. Então eu serei muito fiel a isso, né? Quero fiscalizar cada ação, mas também acho que a maturidade que nós temos e a experiência permite que, além da fiscalização, da crítica, da denúncia, que é fundamental, nós possamos propor alternativas. E em todas as vezes que eu faço a crítica, eu sempre aponto as saídas, porque mostra que nós precisamos fazer uma oposição, né, muito dura, muito crítica, muito presente, é papel da democracia isso. Não há democracia se nós temos um bloco homogêneo, e aqui na Assembleia não tem, né, que fique bem claro. Inclusive temos que separar a eleição do presidente, porque se o presidente foi eleito por todos os deputados, significa que ele também tem que respeitar o perfil e a capacidade e a postura de cada deputado. E eu acredito que o presidente saberá que aqui dentro da Assembleia Legislativa nós temos deputados de oposição e farão oposição. Então eu me coloco nesse papel de fazer a oposição, apontando as saídas que esse Estado precisa encontrar para cada vez mais crescer e se desenvolver. Além da bancada de oposição, a bancada feminina também teve uma diminuição da legislatura passada para a atual. Hoje foram 4 deputadas eleitas. A deputada Ada De Luca se licencia para assumir a Secretaria de Justiça e Cidadania e permanecem 3 parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Bancada bem menor, mas com os mesmos desafios e provavelmente enfrentando esses desafios com a mesma garra. Eu espero muito que a gente encontre homens deputados que nos ajudem, porque a nossa bancada reduziu, né? E nós não temos como negar isso. São 37 deputados e 3 deputadas, né? Mas essa é uma realidade que está colocada no país todo, nas nossas câmaras municipais, nos nossos parlamentos, né? No Congresso e no Senado. Isso revela um grande desafio também da política brasileira. A reforma política é necessária, porque sem a reforma política as mulheres são as mais atingidas, né? A mulher sabe o que é enfrentar os caciques dos partidos, né? Sabe o que é enfrentar a maioria dos homens dominando os partidos, e isso se reflete numa eleição. Então, para muitos partidos ainda, felizmente não é o caso do meu partido, porque das 3 deputadas, 2 são do PT, né? O PT tem uma trajetória de participação das mulheres muito maior, embora não é ainda o que a gente almeja, né? Mas nós temos que enfrentar esse debate. As mulheres precisam participar da política, porque eu não acredito num país democrático com mais de 50% de mulheres e na hora da distribuição das vagas os homens ficam com 90% e nós com 10%. Aqui nem chega a 10%, né? 3 para 37, então significa que nós teremos que trabalhar muito mais, estabelecer um vínculo maior, né, com as mulheres, com as vereadoras eleitas, e é claro, trazer os homens para o debate, porque a luta de gênero, a luta por igualdade entre homens e mulheres não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todos os que têm consciência e compromisso também em mudar essa realidade. A gente espera que, embora menor, a bancada tenha muito mais sucesso do que na legislatura passada. Mais uma vez, deputada, obrigado pela participação aqui. Obrigada, eu agradeço e me coloco à disposição também. Obrigado mais uma vez. A você de casa, obrigado pela companhia. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso site através da agência AL. Por hoje é só, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.